Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de criação de aplicativos móveis com o Delphi. Hoje nós vamos dar continuidade à criação do nosso projeto, né? A gente começou na aula anterior aí fazendo a parte de arquitetura, de estrutura, né, do nosso app, e hoje a gente vai dar continuidade a isso, tá? Vamos ver a nossa agenda de hoje. Construção do formulário principal e também criação dos métodos de navegação, tá? Então vamos lá. A gente vai começar aqui, ó, eu vou colocar já aqui no nosso Delphi, né? E o nosso Delphi, eu já abri aqui o nosso formulário principal, né? O nosso aplicativo, e a gente fez aqui algumas modificações na aula anterior. A gente criou aí o formulário base, criou o formulário de layout, né? Criamos também um formulário aqui de informações do usuário que vai ser atualizada posteriormente e o formulário principal, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui antes da gente esquecer, aqui no Project Options, a gente vai fazer com que os nossos formulários não entrem em ação, né? Não sejam criados logo que a aplicação é executada. Então, por exemplo, o Form Base aqui, o formulário Base, né? O base não precisa ser carregado, né? O Layout Base também não precisa ser carregado, e muito menos o nosso formulário de informações, né, informações dos usuários. Nós vamos deixar somente o formulário principal, que vai ser utilizado aí durante todo o processo de desenvolvimento do nosso software, tá? Então vamos dar um OK aqui. A gente vai abrir aqui o formulário principal, que a gente colocou uma tab Ctrl na aula anterior, né? E agora a gente vai brincar e montar o menu dessa janelinha, tá? A gente vai ter um menuzinho aí no estilo multiview, onde o usuário vai poder selecionar, né, fazer as operações aí de troca de uma tela para outra e etc, ok? Então vamos lá, ó. Nós vamos utilizar aqui, ó, um multiview, tá? Eu vou selecionar aqui o formulário, porque ele vai ficar na raiz do nosso formulário, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai criar para mim esse multiview. Nós vamos chamar esse cara aqui de MTV View, tá? MTV Menu, na verdade. Vamos colocar ele aqui mais ou menos com 300 pixels de largura, tá? Vamos dar um nome para ele, MTV Menu, né? E aí a gente vai começar a fazer a construção dele, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui no fundo dele um retângulo branco, tá? Então, retângulo branco. Vamos colocar aqui, vamos alinhar ao client, né? E vamos mudar ele aqui para branco, no brush. White, ok? E vamos colocar aqui também o seu stroke, na sua linha, vamos colocar como none. A gente não quer que mostre uma linha aí em volta dele, tá? Então essa vai ser a base aqui do nosso menu. O name dele nós vamos colocar como RCT fundo menu, ok? Então nós já temos aqui um primeiro menuzinho que a gente vai utilizar, tá? Dentro dele a gente vai colocar aqui um image. A gente vai colocar na verdade um list view, um list box que vai funcionar como os itens do meu menu, e vamos colocar alguns ícones também nesses itens e list box. Então a gente vai precisar aqui de imagens, né? E eu já tenho, a gente vai criar, a gente não fez na aula anterior, mas nós vamos criar aqui, ó, uma pastinha, né, para compor as nossas imagens, e a gente vai ter essas duas imagens aqui que serão o checkbox selecionado e o checkbox não selecionado, né? Ou seja, toda vez que a gente marcar, né, que a gente entrar num item do nosso menu, na hora que a gente voltar no menu e mostrar esse menu para o usuário, a gente vai ver qual que é o item, qual que é o menu que está selecionado, tá? A gente vai ter outros botões aqui, outras opções, então a gente já vai usar também esses outros ícones, tá? Esses ícones estarão disponíveis também depois aí para vocês baixarem nos nossos arquivos do nosso código-fonte, tá? Do nosso aplicativo. Então, eu vou colar ele aqui, ó, C2 pontos, né? Lembrando que a gente criou aqui C2 pontos cursos, criando os aplicativos móveis, um aplicativo exemplo mobile. Dentro da estrutura do nosso, das nossas pastas, nós vamos criar uma pasta que é chamada IMG. Então, eu vou colocar aqui esses caras, né? Esses arquivos, tá? Então nós temos aí alguns arquivos que serão utilizados então para a gente poder utilizar como menu, tá? Vou entrar aqui no meu Delphi, vou colocar um image list, vou chamar ele de img menu, vou colocar aqui no cantinho,
e vou dar 2 cliques nele aqui, ó. Então a gente vai adicionar os nossos menus, tá? Os nossos botões que vão funcionar aí, nossas imagens que vão funcionar como menus, tá? Então vou clicar aqui nesse carinha, né, nesse primeiro botãozinho, vou adicionar nesse botãozinho Open aqui o primeiro menu, né? Vou lá para minha pastinha, cursos, aplicativos móveis, mobile, IMG, e vamos adicionar aqui o checkbox número 0, né? Aqui a gente vai utilizar ele aqui como 0, tá? Vamos adicionar ele aqui também embaixo e vamos repetir o processo aqui para adicionar todos os itens, tá? Vamos adicionar o segundo, beleza, adicionar aqui embaixo e a gente repete até ter todos os controles aqui, todas as imagens, né? Beleza. E a última imagem, acho que tem mais uma imagem na verdade, né? Aqui, ó, cancelar, tá? Fechar. Tem mais uma última aqui que a gente vai usar em outro momento, tá? Deixa eu deletar essa aqui que eu fiz besteira. Então, essa daqui, ok. Vamos adicionar a última imagem aqui. Isso aqui, na verdade, é um logotipo, né? A gente não vai adicionar agora, na verdade, né? Isso aqui seria o nosso logotipo, tá? Então, vamos cancelar aqui. Não vou precisar. Eu vou ter esses itens aqui como os meus itens principais, as minhas imagens principais no nosso aplicativo, tá? Ok, então a gente vai ter que lembrar essa ordem aqui, 0, 1, 2 e 3, porque a gente vai utilizar o Image Index para poder a gente utilizar no nosso aplicativo, ok? A gente pode até mudar depois essa ordem, não tem problema nenhum, tá? Mas, ok, fechou. E aí aqui a gente vai trabalhar, então, colocar um item, um list box aqui dentro, tá? Vamos colocar aqui um list box. Beleza. E vamos colocá-lo como align client, tá? E aqui a gente vai colocar para cada item, a gente vai configurar os itens de menu que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Vamos começar agora, vamos fazer o sair primeiro, né? Então vamos colocar aqui, na verdade a gente teria que ter colocado um retângulo primeiro aqui no fundinho, né? Que ele vai ficar embaixo aqui, né? Vai ser o nosso sair, tá? Mas não tem problema. A gente escolhe aqui o retângulo, tá? Que é esse cara aqui. A gente clica aqui no Multiview, né? Dá 2 cliques, ele vai adicionar aqui o nosso retângulo no Multiview. A gente vai chamar ele aqui, ó. Nós vamos aumentar um pouquinho isso daqui, né? Vamos chamar esse retângulo de RCT sair, tá? Vamos colocar ele como alinhado ao bottom, então ele vai ficar lá embaixo, tá? E aqui a gente vai ter, então, o nosso sair, tá? Vamos brincar aqui um pouquinho também, né? Vamos tirar aqui o stroke dele, ó. Ele também vai ficar none, assim, ele não fica com nenhuma borda em volta, tá? Vamos colocar aqui também um componente do tipo glyph, tá? Onde a gente vai escolher, colocar aqui glyph com Y, obviamente, né? Vamos pegar esse carinha aqui, vamos colocar aqui no meio, tá? E ele a gente vai selecionar aqui na sua propriedade images, né? Nós vamos selecionar o nosso image list menu, tá? E aí a gente vai colocar o image index da imagem que a gente quer utilizar, tá? Eu não me lembro o número da imagem, mas vamos lá olhar, ó. Imagem 3, né? Então nós vamos pegar ele aqui novamente, imagem 3, tá? Vamos ter que aumentar um pouquinho esse nosso glyph, né? Vamos pegar aqui o width dele, vamos colocar aqui mais ou menos 32 e o height dele 32. Aí, beleza, ótimo. Então ele já ficou aqui bonitinho, né? Esse aqui vai ser o nosso botãozinho de sair, tá? Nós podemos colocá-lo alinhado ao left. Ele ficou grande aqui porque ele tá, na verdade ele não tá dentro do nosso painelzinho, né? Do nosso retângulo, né? Então eu vou colocar ele aqui, arrastá-lo, né, para dentro do local correto. Então nós vamos colocar aqui, ó, RCT sair, tá vendo? Agora ele já ficou ali bonitinho, e nós vamos colocá-lo alinhado à esquerda, tá? Ele pegou aqui ao client, na verdade, né? Vamos colocar ao left aqui, ó. Beleza. Ele tinha aumentado um pouco a largura, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Nós podemos colocar aqui também uma margem esquerda para evitar que ele fique muito colado, né, na nossa janela aqui. Então nós vamos colocar aqui uns 10 aqui
de margem esquerda, tá? Vamos colocar também um label para representar aí a palavra sair, né? Vamos mudar aqui a nossa visualização para Android, que a gente tem uma noção mais completa aí de como vai ficar o nosso sair, tá? Eu vou colocar ele como ao client. Novamente ele está fora aqui do nosso retângulo, né? Então vamos encontrá-lo aqui, ó. Aqui dentro, beleza. Vamos novamente, vocês veem como a gente usa bastante ali a estrutura, né? O structure, essa janelinha structure aqui. Então quem não está acostumado, comece a acostumar com essa janelinha, porque a gente precisa bastante aí no mundo mobile, ok? As janelas são muito pequenas, né? Então vamos lá, eu vou mudar o texto aqui para sair. Beleza, poderia ser logoff, né? Alguma coisa do gênero, tá? Vou colocar aqui um design qualquer, vou usar aqui essa opção to label, tá? E vou colocar uma margem para ele aqui, pode ser uns 4 pixels na altura e na largura, para ele não ficar muito colado, né? Então tá aí, ó, nós temos o nosso primeiro item de menu aí, que vai ser o sair, tá? Vou colocar a mesma coisa aqui dos lados, ó. Então já tenho aí um design da nossa aplicação. Bom, mais uma vez falando, né, não leve em consideração o design por enquanto, porque a gente vai ter aulas específicas sobre design, como a gente fazer aí para a nossa aplicação ficar mais bonita, mais elegante, tá? Bom, nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos começar a brincar com o menu. Então nós vamos dar 2 cliques aqui, o primeiro item de menu, a gente vai aumentar um pouco aqui, porque a gente vai fazer com que esse item de menu seja as informações do usuário, né? Nome do usuário, a foto dele e o e-mail que ele está logado no sistema. Bom, eu aumentei um pouco aqui a altura, né? Meio aleatório, mas vamos ver qual altura que ficou. Nós vamos colocar ele mais ou menos aqui com 100 de altura, tá? Vamos limpar aqui o text dele, a gente não precisa desse text, né? E aqui a gente vai comportar, então, como eu falei, a foto, o nome dessa pessoa que está selecionada, logada no sistema, né? E também o e-mail dele ou qualquer outra informação que a gente queira. Isso aqui a gente pode ter bastante criatividade, né? Aumentar um pouco, colocar outras informações, tá? Então, olha só como é que a gente vai construir isso. Primeiro, vamos colocar um nome para esse item, né? Que vai ser LBI, né? De List Box Item, tá? Perfil, ok? Então, vamos colocar esse nome aqui, LBI perfil, e vamos colocar agora, logo de início, né, nós vamos colocar um retângulo dentro dele, tá? Retângulo. Esse retângulo nós vamos ter aqui mais ou menos a altura de 50 pixels, né, para dividir bem aí, tá? Então, 50 pixels. A largura não precisa colocar, porque ele vai pegar a largura do list view, né, do list box. Vamos colocar o top. Beleza, mais uma vez a gente vai pegar o brush dele aqui, colocar como white e tirar o stroke dele, né? Vamos tomar cuidado com isso daqui para a gente não ficar com muitas bordas, tá? Então, esse vai ser o nosso item principal aqui, tá? Depois, qualquer coisa a gente pode aumentar, colocar um stroke diferente aí, né? Uma bordinha diferente, tá? Bom, aqui dentro a gente vai colocar mais um glyph, tá? Então, vamos pegar aqui um componente glyph, colocá-lo aqui. Vamos colocar também um label, tá? Que vai ser o nome do nosso usuário. Vamos colocar também um componente chamado line, tá? Que é esse componente aqui, ó. Só que nós vamos colocar ele embaixo, né? Dentro do nosso item de list box, tá? Esse line aqui, ele vai servir, né? Para que a gente possa ter uma bordinha na parte inferior aqui antes de começar efetivamente o menu. Então vai ficar um design bem legal, tá? Bom, vamos colocar aqui, vamos colocar só um texto qualquer, né? Vamos colocar José Mateus, vamos chutar aqui um nome qualquer, só para a gente poder ter alguma informação aqui e a gente visualizar esse layout, tá? Bom, esse botãozinho aqui, esse glyph, né? A gente vai novamente colocá-lo aqui, linká-lo, né, ao images, tá? Image menu. Novamente eu não lembro ali qual que é o item de menu, né? Mas a gente pode facilmente selecionar aqui ou dar 2 cliques, né, que ele vai mudando aí para os próximos, tá? Então vai ser esse daqui por enquanto, ok? Vamos colocá-lo alinhado à esquerda, então left, tá aqui, ele deve estar fora, né, do local correto aqui, tá? Ele vai ter que entrar no primeiro retângulo aqui, ó, tá? Bom, aqui também o nosso label 2 vai vir aqui dentro do nosso retângulo, esse daqui vai ser o retângulo superior, né? Esse nosso label nós vamos colocar ao client,
tá? E o nosso glyph, nós vamos aumentar um pouco a largura dele aqui, para 32, vamos ver se fica legal aqui, 32 de largura, tá? Podemos colocar também aqui, ó, para melhorar bastante, 4 e 4 na altura e na parte inferior, né? No topo e no inferior, e left aqui vamos colocar mais 4 pixels e mais 4 pixels na largura, tá? Assim a gente não fica com isso muito grudado aqui, tá? O nosso label também vamos fazer isso, né? 4, 4, 4 e 4, e vamos dar um nome para ele, LBL, nome, perfil, tá? Porque a gente vai precisar preencher esses dados aqui em tempo de execução na hora que a gente conseguir se logar no sistema, né? E aí a gente vai trazer essas informações para dentro do nosso sistema e o usuário vai poder ver que está logado, qual que é o seu e-mail atualizado, esse tipo de coisa, ok? Perfeito. Vamos salvar aqui por enquanto, né? Joia. Para melhorar um pouco mais, aqui nós vamos pegar aqui um label, né? Vamos colocar o e-mail aqui, né? Então vamos colocar nessa parte inferior aqui, vamos deixar por enquanto quietinho aqui o line, que a gente já vai configurar ele, né? Então esse aqui vai ser o nosso e-mail, tá? Vou dar o nome para ele aqui de LBL e-mail, certo? E eu preciso colocar ele alinhado ao topo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, ao topo. Vou também dar aqui algumas margens para não ficar colado, né? Beleza. E 4 e 4 também, tá? Vamos colocar um e-mail qualquer aqui, sei lá, né? Vamos colocar tdevrocks@tdevrocks.com.br, tá? Perfeito, só para a gente poder ter uma noção aqui de espaço, de tamanho, etc. Para ficar mais organizado um pouco, a gente pode colocar todo mundo aqui, todos esses controles, né? Dentro de um layout. Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui o LBI perfil, selecionar aqui um layout, dar 2 cliques, vou colocar esse layout ao client, beleza. Aliás, podemos colocar o contents, né, que ele vai pegar toda a área do item de list box que está logo ao fundo dele, certo? Vamos dar um nome para ele, LYT, perfil. E vamos colocar todo mundo aqui, né, dentro dele. Então vamos pegar o retângulo aqui e colocar dentro dele, tá? Vamos mudar o nome aqui do retângulo também para RCT perfil, que aí já fica mais organizadinho, a gente consegue ver aqui facilmente, né, a hierarquia de controles que a gente tem no nosso sistema, tá? Esse label aqui, né, a gente vai ter que colocar ele dentro do RCT perfil, senão a gente não vai conseguir visualizar, né? Aliás, dentro do layout perfil, tá vendo? Então a gente já tem ele ali alinhadinho ao topo tranquilamente, perfeito? Vamos salvar novamente, vamos pegar a nossa linha agora, né? A gente só tem um problema, né? Porque agora a nossa linha ela está abaixo, então se você tentar clicar aqui a gente não vai conseguir, né? Porque o perfil está acima de todo mundo. Então a gente pode pegar aqui o botão direito, se isso acontecer, né? E mandar ele para trás, tá? Às vezes acontece, né? De você selecionar o objeto aqui no Structure e ele não disponibilizar as opções aqui. Se caso isso ocorra, né? Você pode vir diretamente aqui no botão, né, no controle, botão direito, Ctrl e Send to Back, tá? Agora sim eu vou conseguir pegar a minha linha normalmente aqui e colocá-la ao bottom, certo? Ela vai ficar logo abaixo, mas ficou com uma linha tracejando aí no meio do nosso e-mail. A gente vai ter que configurar esse objeto aqui para poder funcionar perfeitamente, tá? Bom, e como que a gente faz isso, né? A gente tem aqui uma propriedade chamada line type, né? A gente vai utilizar aqui a opção bottom, ele já vai ficar a linha lá logo abaixo do nosso e-mail, tá? E aí a gente pode pegar o stroke dele, né? E modificar aqui, colocar a cor que a gente desejar, tá? Eu vou pegar aqui um chocolate, por exemplo, né? E deixar essa corzinha lá. Eu já tenho uma linha na parte inferior para separar aí o perfil dos itens de menu, né? A gente pode também aumentar a linha, fazer um monte de coisas legais aqui, tá? A gente não vai ver isso por enquanto, mas existem propriedades aqui onde eu possa aumentar um pouco a largura, né? Deixar uma linha um pouquinho mais grossa e tal. Mas basicamente esse é o design que a gente quer para nossa aplicação por enquanto, tá? O que a gente vai precisar fazer agora é dar 2 cliques aqui e adicionar os nossos itens de menu, tá? Então eu vou adicionar aqui somente
duas opções por enquanto, tá? E mostrar como é que a gente vai configurar isso, tá? Eu vou arrancar aqui as informações no item de listbox, né? Porque eu vou colocar aqui informações do usuário, tá? Ou perfil, né? Vamos colocar como perfil aqui, ó. Beleza? Vamos colocar essa outra opção aqui como restaurantes, por exemplo, tá? Ou lanchonetes, etc. A gente vai mexer nisso depois. Então, só para a gente poder ter alguns itens na tela para entender como que vai ficar o nosso cenário final no aplicativo, tá? Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Eu quero que ele fique com umas bolinhas aqui à esquerda, né? Representando quando o menu está selecionado ou não. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Nós temos aqui o item 0 e o item 1, que vão servir aí como item selecionado e item não selecionado, tá? Eu vou pegar o nosso item, o nosso listbox, vou conectá-lo ao images, tá? Aqui pelo image, pelos images, né? E agora eu posso vir em cada um desses itens de menu e automaticamente aqui, facilmente, colocar a opção aí de qualquer imagem que eu quero mostrar, tá? Deixa eu só achar aqui a propriedade, aqui é o Image Index, tá? Tá logo aqui, ó. Nós vamos colocar a opção 1 para cada um deles, tá? Beleza, então eu já tenho aí representando o nosso item, certo? Olha só, vocês vão notar aqui, né, que o nosso ícone ficou muito pequenininho do lado esquerdo, então isso aí vai prejudicar a nossa visualização para saber se o item está selecionado ou não, né? Então o que a gente vai fazer? Tem um macete aqui, né, que a gente vai utilizar, na verdade, o Style Lookup do nosso item de List View, de Listbox, para que a gente possa ter uma visualização melhor. A gente vai utilizar essa opção aqui, ó, Listbox Item No, não está aparecendo tudo aqui, mas é No Detail, tá? Então nós vamos aumentar ele aqui, utilizar essa opção, tá? Então a gente consegue ver aí inteiro a opção, olha só, vou colar aqui, ele já aumentou pra gente ali, né, deixou bonitinho ali os dois ícones do nosso item de Listbox. Isso pode ser modificado, evidentemente, a gente pode desenhar outros ícones, né? Enfim, dá para fazer bastante coisa legal aí, deixar um design da nossa aplicação bastante profissional. Bem, eu vou fazer uma configuração aqui, ó, só para a gente poder visualizar melhor, né? Eu uso um plugin aqui chamado CNPack, né? E vou tirar essa opção aqui, né, de mostrar os tab orders, essa opção aqui, ó, tab orders configuration. Eu vou retirar aqui, a gente não vê mais esses numerozinhos na parte superior, fica mais fácil, tá certo? Muito bem, pessoal, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui fazendo o seguinte agora, nós vamos programar duas funções, né, que serão extremamente importantes no nosso curso, tá? Que é a função para fazer mudança de aba, né, de uma aba para outra, tá? E também a função para abertura dos forms, né, dos formulários que a gente vai utilizar durante todo o período de curso, ok? Então olha só, para quem assistiu alguma das minhas videoaulas lá no YouTube, né, do Criando Aplicativos Móveis com Delphi lá, a gente utilizou um Action List, né, e usamos também aí o Tab Control do próprio Delphi, né. Nessa aplicação, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente está usando aqui o Tab Control da KS Components, né? O KS Tab Control. Então a gente não vai precisar dessa abordagem, né? A gente não vai precisar de Action List. Não vamos precisar também aí de um Tab Control nativo do Delphi, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né? Nós vamos entrar aqui na nossa lib, tá? Que a gente criou uma lib na aula anterior. Nós vamos criar aqui uma class procedure, né? Então aqui no public, nós vamos criar aqui como class procedure, vamos chamar aqui de mudar aba, ok? Bom, por que nós vamos criar dessa forma, né? A gente criou aqui uma T-Library, tá? Que vai ser a nossa biblioteca de funções, né? E, na verdade, não uma biblioteca de funções, né? A gente vai ter algumas funções que são interessantes para o nosso trabalho, mas depois a gente vai ter também uma unit só de funções básicas, aí de coisas simples, como, por exemplo, checagem de CPF, esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente vai ter informações sobre a aplicação, por exemplo, se o usuário está logado, né? Se o usuário, qual que é o nome do usuário, qual que é o ID do usuário no banco de dados, enfim, a gente tem aí algumas opções de guardar
persistir essas informações aqui dentro da nossa library, como se fosse um arquivo de config ou algo do gênero, ok? Nessa primeira parte, a gente vai fazer o seguinte, aqui no uses, né, no interface, a gente vai ter que criar aqui, né, cadastrar, né, declarar aqui ks tab control, tá? Que é a unit do controle que a gente vai utilizar aqui nesse método que nós estamos criando, tá? Então, ks tab control, aqui nós vamos colocar, nós vamos solicitar, né, para usuário que... Para o momento que a gente vai mudar a aba, a gente vai solicitar qual que é a tab control que eu vou manipular, tá? E também para qual tab item que a gente vai migrar, né? Vai fazer a transição entre uma tab item e outra. Então nós vamos pedir aqui, ó, const a ks tab control do tipo ts tab control, tá? E uma segunda opção que vai ser o a ks tab item do tipo tks tab item, ok? Então a gente vai precisar dessas duas informações. Toda vez que a gente fizer uma transição de uma tab control para outra tab control, né, para outra aba, então a gente vai passar qual que é a tab, né, qual que é o controle que tem as abas e para qual aba que a gente vai migrar. Bom, Adriano, por que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente não passa só o tab item. Bem, a gente vai ter vários formulários, né, dentro da nossa aplicação. Então, cada formulário tem a sua tab control que vai fazer a gestão ali das abas, né, das informações que a gente vai precisar cadastrar, ler, enfim, das listas, né? Então, por isso que é importante a gente colocar também o tab control aqui como parâmetro do nosso método, porque aí a gente consegue criar um método genérico, ok? Vou dar um Ctrl Shift C aqui, ele vai trazer para mim o método já disponível, e aí vai ficar bem fácil, porque olha só, eu vou pegar aqui o ks tab control, que é o meu parâmetro que está ali em cima, né? Vou selecionar aqui, ele tem um método chamado fade to tab, tá? Esse método aqui, ele vai ser utilizado para a gente poder fazer a transição de uma aba para outra. Então, essa opção aqui de Fade to Tab, né, ele já faz o trabalho de ir para a próxima tab e com um efeito, né? Então, eu vou colocar direito aqui, ó, Fade to Tab. Ele vai pedir para mim aqui qual que é a tab, né, para onde que eu vou, para qual aba que eu vou. Eu vou pegar aqui o parâmetro que a gente vai receber, vírgula. E o próximo parâmetro aqui, ele não é obrigatório, né? O default dele vai ser 0.5, que esse aqui é o delay, né? O período que ele vai fazer o fade de uma aba para outra. A gente vai diminuir aqui para 0.3, tá? Então, vamos executar a aplicação. Provavelmente ele está com algum erro em algum lugar, então nós vamos compilar ele aqui para ver qual que é o erro que ele está acusando, tá? Porque ele tá todo vermelhinho ali, né? Vamos lá ver o que que é. Ah, legal. Vou desmarcar isso daqui, depois a gente volta aqui para saber o que que tá acontecendo, tá? Beleza. Um dos erros que ele tá dando aqui para mim, né? Como eu tô utilizando o KS Controls, eu ainda não indiquei dentro do meu projeto onde estão os fontes do componente, tá? Então vamos ajeitar aqui as nossas units, né? Eu já vou mostrar o que que a gente tem que fazer aqui, ok? Vamos lá, KS Control, vamos colocar todos os FMX organizadinho aqui, né, para a gente poder ter o mínimo possível de organização do nosso código fonte, para ficar mais legível, né. Então vamos lá, beleza, KS Control, essa aqui vai lá para cima, né, aqui junto do System. Ok? E aí a gente vai fazer então essa configuração aí que está faltando, né? Então o que eu preciso fazer? Project Options, nós vamos entrar aqui em Delphi Compiler, Search Path, nós vamos indicar aqui para o Delphi, né, onde que estão os códigos fonte, né, as units do componente, tá? C2 componentes, KS Components e selecionar pasta. Vou dar um add, ok, e provavelmente ele já vai compilar a aplicação, tá? Unit Basic ele também está afirmando que ele não consegue encontrar, então vamos ver qual que é a unit dele, né? O nome correto dele, tá? Vamos lá.
Parece que tá certo. Ah, não, aqui ele tá faltando uma vírgula, né? Vamos dar um F9 Ctrl F9. Beleza, ele compilou aqui a nossa aplicação. Então, ótimo, a gente já criou o primeiro método aqui na nossa lib, tá? Então, só isso aqui ele já vai fazer um trabalho pra gente. Adriano, mas é uma linha de código só, né? A gente criou dentro de uma classe e tal. Bem, a gente vai deixar ele isolado aqui numa classe, né, num T-Library, porque a gente pode, de repente, precisar mudar isso com o tempo e a gente vai usar isso com uma frequência um pouco grande dentro do nosso sistema, tá certo? Então, vamos sempre procurar colocar aí aquilo que a gente vai precisar com uma frequência alta, né, que a gente vai precisar digitar código várias vezes, a gente vai colocar dentro de uma lib, dentro de uma unit e etc, para que a gente não precise depois ficar caçando os lugares, né, se a gente precisar fazer uma eventual alteração, beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer é criar o método que vai fazer a transição entre uma aba, entre um formulário e outro, tá? Nós vamos criar aqui um fActiveForm, vamos até criar ele como público, tá? Porque a gente vai precisar usar ele em outros formulários, tá? Então, fActiveForm do tipo tform, beleza, e procedure, nós vamos chamar aqui de abrir form, tá? E ele vai precisar de alguns parâmetros aqui, certo? Bem, o que nós vamos fazer aqui? Aqui é ponto e vírgula, né? Nós vamos criar aqui, vamos pedir uma constante, né? Que vai ser um aFormClass, do tipo tComponentClass, tá? Beleza. Ótimo. Então, vamos dar um Ctrl Shift C. E aqui a gente vai programar, então, o nosso evento, tá? Eu vou copiar e colar o código aqui para a gente não estender muito nessa aula, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou explicar o código e a gente encerra e vai para a próxima aula, onde a gente vai ver o resto da construção aí, tá? Olha só. Vamos só retirar aqui esses espaços em exceção, né? Em excesso, tá? Beleza. Para quem não sabe, eu estou utilizando aqui o Shift Alt, tá? Para a gente selecionar ele na vertical. Shift Alt a seta para baixo ou para cima para poder selecionar na vertical e ficar mais fácil aí da gente deletar esse monte de código, tá? Olha só, o que a gente vai fazer aqui, ó? O nosso método ele vai fazer basicamente a localização, ele vai localizar, né? Vai verificar qual que é o formulário que está sendo enviado aqui no nosso parâmetro, tá? Então eu vou dizer para ele assim, ó, abrir form, nome do form, tfrm info usuário, tfrm, sei lá, listagem em restaurantes e assim por diante. Então eu vou enviar essa classe para essa abrir form, né? Aqui dentro a gente vai verificar se o formulário está, se existe algum formulário dentro dessa variável fActiveForm, ou seja, a gente já tem algum formulário aberto, tá? Se a classe do formulário for igual à classe que está chegando, que a gente está solicitando, né, a abertura desse form, então a gente simplesmente fecha o nosso multiview, né, porque a gente vai abrir os formulários através do multiview e dá um exit na função, tá? Por quê? Porque pode ser que a gente esteja abrindo o mesmo form, né? Caso contrário, a gente fecha, a gente dá um dispose of no formulário atual, tá? Então imagina que a gente está com o formulário A aberto, né, e a gente pediu para abrir o B. Então a gente pega o A, dá um dispose of nele, coloca como new a nossa variável e abre o formulário B, tá? E aí a gente cria aqui, dá um create form, né, para criar esse cara e atualizar a variável fActiveForm com o formulário atual. Logo em seguida a gente localiza, né, a gente tem aqui uma variável layout do tipo tComponent, onde a gente vai encontrar dentro do nosso novo formulário um retângulo com o nome RCT-Client, tá? Na hora que a gente encontrar esse cara lá dentro, a gente vai colocar esse RCT-Client, onde nós teremos todos os nossos controles, as tabs, etc. A gente vai colocar esse elemento dentro de um outro elemento, que é o RCT-Client do meu formulário principal, ok? Então, basicamente, a gente vai ter aqui, deixa eu deixar aqui invisível, né, por enquanto. Então, na segunda tab aqui, a gente vai ter um controle, né, um RCT,
um retângulo aqui chamado RCT Client, onde a gente vai colocar o RCT Client do formulário adjacente dentro desse outro RCT Client. E aí a gente consegue ter o controle total do nosso formulário, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai encerrar essa aula agora para não ficar muito extensa, né? E aí a gente se vê numa próxima aula, onde a gente vai começar então a desenhar as primeiras janelas do nosso sistema, as janelas adjacentes, tá certo? Vou colocar novamente meus contatos aqui. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!